Olá a todas e todas. Eu vou apresentar então o meu trabalho intitulado A BNCC e a BNC Formação e suas interrelações com os organismos internacionais. Então, esse trabalho foi escrito em parceria com Luiz Caldeira e pertence ao eixo 14, Estado, Políticas Educativas e Construção de Identidades. Então, como introdução, a gente apresenta a influência dos organismos internacionais nas políticas públicas brasileiras e como isso vem sendo acentuado nas últimas décadas, né, a partir de estudos recentes que apontam as instituições como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Mundial e a própria OCDE como protagonistas, né, nessas influências. E diferentes acordos vem orientando e influenciando não apenas as nossas reformas educacionais, mas também objetivos e metas para serem alcançados no sistema educativo brasileiro. Essas influências, elas apontam tanto os meios de regulação do setor privado empresarial sobre educação, como revelam as formas, né, de legitimar um projeto societário que assume uma visão mercadológica de educação. Então, a partir disso, importantes, né, reformulações vêm acontecendo nas políticas educacionais brasileiras, como é o caso da Base Nacional Comum Curricular, homologada em 2018. Tá? E a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, BNC Formação, e a Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica em 2020, uma em 2019 e a outra em 2020. Então, como objetivos, este estudo objetiva, então, identificar a influência, né, dos organismos internacionais na Base Nacional Comum Curricular e nas novas diretrizes para a formação de professores nos cursos de licenciatura do país. Então, como metodologia, essa pesquisa é qualitativa e fundamenta-se, né, na análise documental. Então, nós utilizamos como fonte de consulta, né, essas últimas resoluções para fazer essa análise, e os dados analisados, eles foram essa análise, né, foi feita a partir de um referencial teórico metodológico que é o ciclo de políticas, né, de Stephen Ball e colaboradores, especialmente a partir do contexto de influência proposto pelo entendimento da gênese das políticas educacionais. Então, como principais elementos teóricos, nós temos as políticas educacionais e, a partir delas, uma articulação entre a BNCC, o trabalho docente e a formação de professores, né, e a BNC Formação. Essa análise toda, né, a partir do ciclo de políticas, dando ênfase, né, um olhar mais especial para o contexto de influência. Então, como resultados, a gente apresenta a Agenda 2030 e os 17 ODSs, e em especial o ODS 4, que é Educação e Qualidade, em que a BNCC, né, e a BNC Formação, elas emergem com o objetivo, com a meta de atender a esse ODS 4 de Educação e Qualidade, né, nesse acordo feito para participar da Agenda 2030. A BNC Formação, então, ela se tornou rasa em discussões e de caráter impositivo, né? E essa publicação dessas novas diretrizes vem sendo recebida e vinculada a muitos protestos da comunidade acadêmica, muita resistência, né? A qual propõe uma modificação estrutural, textual e de propósito do texto, né? Do jeito que está. Então, a consolidação dessa política, ela caminhou em meio à pandemia da Covid-19, né, o que tornou essa ausência de discussão possível, né, entre as instituições, entre os departamentos, entre os representantes acadêmicos, né, e proporcionou que diferentes fóruns, associações acadêmicas e de pesquisa viessem, né, suscitassem essa discussão e essa oposição a essa proposta de reformulação dos cursos de formação de professores, né, nesse viés padronizado, com um perfil pedagógico completamente direcionado às competências e habilidades, né, ao saber instrumental, em detrimento da formação reflexiva sobre a prática pedagógica, né,
mais na arena das discussões e das resistências, como era a resolução de 2015. Então, a ANFOP, a ANPED, o Fórum DIR são algumas dessas associações, né, que vêm perpetuando essa resistência. Como resultados, nós temos, então, a Base Nacional Comum Curricular no centro das políticas educacionais brasileiras hoje, e a partir dela a gente tem o alinhamento das demais políticas educacionais, como os recursos didáticos, as avaliações externas, a formação inicial e continuada de professores, os projetos políticos pedagógicos e o próprio currículo, né, com a justificativa de um alinhamento em função, né, da qualidade educacional. Então, esse alinhamento tem proporcionado uma visão gerencial e mercantil da educação, né, e nesse cenário a BNC Formação, juntamente com a BNCC, né, fazem parte dessa agenda global que representa esse alinhamento das políticas brasileiras às agências, às agendas, né, gerencialistas e neoconservadoras. Então, esse alinhamento ele se justifica pela adequação do currículo, né, tanto da educação básica quanto do ensino superior, ao mercado econômico global, que, em outras palavras, também representa o controle da educação básica por meio da regulação da formação docente do país. Então, a BNCC ela tem se tornado esse epicentro das políticas educacionais brasileiras, né, hoje, gerando esse alinhamento mencionado anteriormente, influenciando diretamente nos materiais didáticos, nas avaliações, nos cursos de formação de professores. Então, a gente consegue notar a atuação de duas forças, né, que se lançam sobre essas propostas. Né? De um lado, a gente tem entidades de pesquisa, instituições de ensino superior e docentes que sofreram com esse silenciamento durante os processos de construção dessas diretrizes, e de outra, a magnitude, o alastramento, né, de preceitos neoliberais, instrumentalistas e pragmáticos estabelecidos pela BNCC e que foram incorporados ao processo de escrita dessas novas diretrizes para a formação de professores, né, em justificativa ao alinhamento da Agenda 2030. Então, a gente tem vivenciado um contexto, né, de disputa de poder e de influência sobre o currículo e as políticas educacionais brasileiras, em que esses discursos e as pautas das agendas neoliberais estão sendo legitimadas em detrimento, né, do desmonte das pautas democráticas e sociais. Então, esse trabalho ele tende a contribuir para que a gente consiga fazer uma análise, né, comprometida e crítica da realidade em busca desse rompimento, né, dessa visão linear e fechada das políticas educacionais. Aqui as referências que foram utilizadas no trabalho e obrigada.